leitura. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de setembro de 2011, quinta-feira. O verbete é de número 2062. Tem 6 páginas, 48 logias e 9 máximas. O tema, binômio TENEPS, autopesquisa. A especialidade, autoevoluciologia. Quem redigiu o verbete com muita calma, detalhes e vivência foi a professora Marina, que está ali, assessorada hoje, olha aí, e esperando aí as baterias antiaéreas de vocês. Agora, a definição. O binômio TENEPS autopesquisa compõe o princípio da manifestação conjunta, sinérgica, interativa e de reciprocidade entre o duo evolutivo notadamente qualificado pela teática da interassistencialidade e pelo exemplarismo autopesquisístico da consciência tenepsista. O termo, aí no caso aqui, binômio, é muito explicado aqui para a pessoa entender, porque esse é uma das sessões que nós temos, que é a binomiologia. As tarefas evolutivas realizadas sem superintendentes intrafísicos. A autoconsciência crítica quanto à própria evolução. O poder depurativo das recins consecutivas expandindo a autoconsciencialidade. Os benefícios da curiosidade cosmoética na integridade consciencial. A postura íntima cosmoética de ser eterno aprendiz. A TENEPS qualificada pelo exemplarismo do tenepsista. O tenepsista pesquisador de si mesmo, cobaia dos amparadores extrafísicos da assistência. Os amparadores extrafísicos, orientadores auxiliares das auto-investigações do tenepsista. As singelas mensagens silenciosas com profundo conteúdo evolutivo. A manutenção das energias equilibradas nos momentos de indignação pessoal. Os vínculos e paravínculos interconscienciais firmados na defesa ou na tarefa energética diária. Eu li apenas um terço aí do que ela fala aqui de detalhes na fatologia e parafatologia. Agora, na argumentologia tem a seção da taxologia com 15 modalidades de TENEPS reservadas, observadas nas vivências e registros praticantes, tanto os jejunos quanto os traquejados. Na tecnicidade, tem 25 resultantes do binômio TENEPS autopesquisa, capaz de proporcionar a dinamização da evolução da consciência assistente. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos efeito do estado vibracional, interassistencialidade, ofiexologia, TENEPS inspiradora e transmissão gratificante. Frase enfática. A recuperação de cons advinda da TENEPS leva a consciência à autoconvivência com a holomemória, resultado evolutivo de ação coordenada entre amparadores e o tenepsista autopesquisador. Eu quero chamar a atenção da questionologia. Você reconhece o valor da liberdade interior na realização da autopesquisa? Já obteve algum benefício em função da autopesquisa na TENEPS? Agora, a bibliografia tem 5 itens aí para a pessoa estudar. Agora, questionamento. Refazendo a pergunta de terça-feira, no momento de prática energética, mesmo sem repouso, conseguindo se movimentar rapidamente a longa distância do corpo, o psicossoma para cima e para baixo, enquanto o corpo fica estático, como lidar com a sensação de que a respiração e o coração pararão? Isso tudo é tolice, é bobagem. Você não precisa de respirar e nem o coração bater. Nós vivemos num corpo fole. Raciocina, corpo fole. Isso é o nosso corpo. Lá é uma beleza, você vai se sentir muito bem. Isso mostra que você ainda não teve a experiência.
Faz força, vai por aí, vamos ver o que é que dá. Uma outra coisa, é bom você examinar como você escreve, que está aparecendo muita palavra aí, sem acento, etc. Tal. Você deve ser da turma da internet, que não olha o acento, né? São pessoas sem traseiro, quer dizer, não tem acento. Agora, ó, prática, distância, estático, está tudo sem acento. Eles até marcaram aqui, porque eu guardo essas coisas. Então, estou só lembrando a você que isso aconteceu. É fato que está vindo de você. Porque as pessoas estão mandando para cá, mas no português tudo certo. Eu não sei por que é que aí está mutilado. Como você analisa a situação do não reconhecimento da criação de um Estado palestino na 66ª Assembleia da ONU, na qual o presidente Barack Obama afirmou que a paz não virá de declarações e resoluções da ONU, mas das negociações diretas entre israelenses e palestinos? Há esperança nesse impasse sem fim? Olha, lá eles são primos, né? Os judeus estão brigando com os palestinos, eles são primos dos outros. Agora, nós não podemos esperar nada do Barack Obama, porque ele é muito fraco. Segundo, nós não podemos esperar nada dos Estados Unidos, porque eles são dominados pelo Estado de Israel. O Estado de Israel, para mim, eu considero que é um outro Estado dos Estados Unidos. E quem manda lá são os judeus a partir do Pentágono. De modo que o presidente Barack Obama não vale nada, né? E nisso aí a gente tem que esperar que eles poderiam tomar uma atitude. A coisa está na mão dele. Ele podia ter feito um belo trabalho, mas ele é muito frágil. É um meninão, não vai. Só mexe com a cabeça. Em aula anterior, de agosto, o senhor comentou sobre a dessoma de seu irmão e que o senhor se casou para dar chance à ressoma dele. Como isso é possível? Como se processa? Só pela energia da vontade? Não. É um processo de mérito. Meu irmão tinha mérito. Primeiro, mérito é dele. Segundo, me deram mérito também, porque senão não teria isso. Terceiro, eu tenho parapsiquismo. Se o negócio passa perto de mim, alguma coisa eu peço. E levo isso em consideração mais do que o resto. Para mim, uma das coisas mais sérias da minha perspicácia é o parapsiquismo. Isso desde os 3 anos de idade. Por isso que eu acho que isso aí pegou na balança. Outra coisa, eu faço assistência desde que eu sou criança. Aprendi isso com meu pai. E isso vem das minhas retrocognições de vidas anteriores. Então, no caso aí, melhorou. Meu irmão, por exemplo, ele estava perdido, totalmente alterado, devido ao processo do corpo. Ele era epilético, tinha deixado a opção de coisa, houve um processo traumático, uma tragédia emocional muito grande com a mulher e uma série de condições, e ele estava totalmente perturbado, já estava sob domínio do psiquiatra, que via as coisas como é que era. Eu já tinha evitado que ele suicidasse uma vez. Agora, depois ele foi para outra cidade, longe de mim, eu não pude também ver, nem nada. E ele, então, acabou. Mas é que eu não aguentava mais, estava totalmente perturbado. Agora, o que é que se passa? Mas ele tinha méritos. O corpo dele é que estava alterado. Então, vê, tem atenuantes, senão ele não teria isso. Agora, eu vi aquela situação porque ele sempre tinha muita confiança na mãe dele e em mim, que era o irmão mais velho dele. E ele dessomou e ele ficava perto de mim, porque eu dava energia, se sentia bem com a minha energia, etc. Tal. Então eu falei assim, não, nós temos que dar um jeito, em vez de eu estar carregando meu irmão, vamos dar um jeito dele ressomar. Mas aí os amparadores vieram, fizeram a intervenção, dizendo que isso tudo era possível. Aí eu fui atrás com a lanterna na mão para procurar uma mulher que fosse a parideira, para dar a luz para o meu irmão, quer dizer, o meu futuro filho. Foi assim que eu não ia casar, arranjei a mulher para isso. Agora, o que se passa? Escolheu uma mulher que tinha sido amiga dele em existência passada, junto dele. E eu lembrei, vi as coisas, como é que era, tudo isso. E antes de casar, nós fizemos um trato, claro. O negócio era por causa desse filho, nosso casamento. Ela tinha dificuldade para casar, a situação era precária, tinha um processo físico nela e havia um processo social. Para ela casar era problemático. Então, o que eu fiz?
nós começamos a falar, olha, mas comigo você vai ficar grávida, cuidado. Então aí nós resolvemos fazer o negócio. Nós já casamos só no civil com ela já grávida. Tudo bonitinho, tudo foi tratado antes. E eu avisei para ela, ó, meu irmão vai ser assim, assim, assim. E eu falei, você conheceu meu irmão, que ela conheceu en passant, meu irmão, lá em Uberaba. Que ela ia lá, junto com a família, por causa das mensagens que a gente dava, orientava os trabalhos da indústria, aquele negócio todo. Agora, então, ela ficou sabendo de tudo. E eu falei para ela, ó, quando ele terá 5 anos, eu vou ter uma conversa muito séria com você sobre ele, para a gente ver como é que fica o processo da educação dele. Agora, desde já nós vamos combinar uma coisa. Esse menino nunca vai ter babá. Tá certo? Certo. Outra coisa, eu não posso parar de viajar, porque de vez em quando eu tenho que viajar. Então nós temos que arranjar um jeito de fazer as viagens. Você topa tudo, ela já conhecia o mundo inteiro, porque ela tinha viajado muito, porque ela era a dama de companhia da senhora lá, que nos ajudava muito, que era da assistência. Agora, com isso, tudo aconteceu do jeito que a gente previa. Tudo saiu bem. Outra coisa, os dois eram assim, um com o outro. Agora, ela tinha estado em campo de concentração e era doente. Acabou também se matando, porque estava totalmente perturbada no fim. Agora, o meu filho foi bom porque ele cresceu, entendeu a mãe, a situação toda, as condições. Você conheceu a turma, você viu como é que era. Assistiu tudo, ele vivenciou as coisas desde que nasceu. Agora, ele começou a viajar comigo com 3 meses de idade. Naquela ocasião era um problema, eu tinha que gastar até mais dinheiro. E era um problema ele comer fora, quando ele estava crescendo nos primeiros anos, devido às comidas diferentes, era um problemão. Hoje tem mais facilidade, naquela ocasião não tinha ainda. Década de 70, era muito difícil. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu banquei aí uma espécie assim de... Fiz um extra na minha vida, que aquilo não estava marcado. Mas, em tese, foi tudo positivo. O caso da minha mulher também teve muito atenuante, porque ela estava totalmente perturbada, porque ela tinha o vírus da tristeza, que é o borna na cabeça. Até hoje ainda não tem muita cura para isso. O problema é difícil. Tem mais gente pegando borna lá na Alemanha, que eu tive com gente da Alemanha que me falou sobre isso. Agora é recente. De modo que a vida é essa. Agora, a gente vai fazendo força, vamos trabalhar. Né? É a vida. Essa manhã, em projeção, ao volitar, meu foco era interlúdio. Ao enxergar o CAE, quilômetros abaixo, acabei tentando descer, mas fui parar no lugar chamado Princesa Isabel, que ficava aparentemente acima de Foz. Não tenho certeza se era uma comunidade. O senhor conhece tal local? Não, não conheço. Sou psiquiatra e atendo em média 500 pacientes por mês com boa melhora da maioria absoluta. 500 pacientes por mês, é muita coisa. Hein? Porém, tem verdadeira paixão e compaixão pelos subhumanos e vegetais, principalmente as aves. Penso ainda em fazer TENEPS, mas pela dificuldade dos horários e por estar longe do meu pé de meia, ainda está apenas no projeto. Então pergunto, se pela minha afinidade com os subhumanos, poderia minha TENEPS ser direcionada mais para eles e como eu veria o resultado disso? Olha, eu não vou aventar nenhuma hipótese a seu respeito. TENEPS é uma coisa que você tem que fazer afinidade com o amparador. É o amparador que orienta o trabalho. Não adianta você estar escolhendo as coisas. Tudo depende da sua ficha e do seu mérito. De modo que quem vai mandar nisso é o amparador mesmo, em fim de papo. Põe a viola no saco, que é o melhor que você faz. Estou vivendo uma situação delicada no meu trabalho e gostaria de alguns conselhos. Tem uma colega que parece achar que eu ganho sempre o maior pedaço de bife. Penso que isso a incomoda, porque ela se acha mais merecedora do que eu, até mesmo por ter mais tempo de casa. Nada disso é dito às claras, então gostaria de saber a melhor forma de agir para dissolver esse conflito. Dar o meu pedaço de bife para ela resolveria se eu estaria sendo omissa, incentivando um trafalho dessa pessoa? Olha, e eu já vi aqui essa semana, uma igualzinha a essa. Não sei se é você, depois eu preciso de ver lá se é a mesma pessoa.
E eu já respondi também que o melhor é dar um pedaço de bife para ela, porque você não está dando conta de conviver com diplomacia. Com isso, você vai aprender a fazer paradiplomacia com os outros. Você não está sabendo mexer. Então, aprenda. Quando a gente vai aprender, precisa fazer concessão. Às vezes, eu preciso levar maçã para o professor, para a professora, florzinha para a professora. Faz parte do serviço, para fazer ambiente. Gostaria de saber se eu poderia transformar a chapa verbetográfica para edição e armazenamento online, também utilizar os materiais disponíveis online no site da Tertúlia para análise e pesquisa em sistema automático de indexação, duplicação e estatística nos itens do verbete. Se sim, a quem eu deveria contatar para obter autorização para tal procedimento de forma a respeitar os direitos autorais? Olha, qualquer coisa aí é bom você falar com a turma da Editares. Agora, do meu lado, eu acho que pode usar e abusar de todo o material que eu escrevo à vontade. Eu não gosto de segurar nada daquilo que eu escrevo. A única coisa que eu acho é o seguinte: vamos ser autênticos e fiéis aos originais. Não mude aquilo que você vê. Não torça a barra da história, porque senão depois eu vou em cima. Eu vou fazer a heterocrítica do processo. Eu dou liberdade de fazer o que quiser com aquilo que nós escrevemos. Mas tem que respeitar os originais, aquilo que está lá. Se a pessoa desviar, pode esperar que eu vou mandar o urutu em cima. Tá certo? Vou abrir o canil. Agora, Marina, eu respondi aqui o caso da Peneps, mas eu desejaria ouvir a sua opinião, tá certo? Eu estou falando que todos eles aqui estão dirigindo aí para mim. Mas agora esse aí da Peneps, que você viu, o que é que você acha do que eu falei? Tá certo? Eu acho que ele deveria organizar melhor a vida dele e como psiquiatra, médico, a formação profissional dele, já induz um quadro em volta da pessoa de que é ele que decide, é ele que determina. Tudo bem, o tenepsista tem que ter uma certa autonomia, mas tenepso não se faz só de consciência. Por mais gabarito intelectual, gabarito de experiência que ele atende 500 pacientes no consultório, não dá a ele um gabarito parapsíquico para que ele atue na multidimensionalidade fazendo assistência a outras pessoas. Vale a pena lembrar ele que ele também passou muitos anos estudando para atuar como psiquiatra. Provavelmente ele tem que recuperar os cons do parapsiquismo dele para poder atuar como tenepsista. É essa a pergunta? Foi essa. Tá certo. Gente, Que tem eu queria aí? mostrar para vocês, isso aqui são os capitéis, os pilares para a gente colocar lá fora, para a entrada do CAE. Agora, o que se passa? Isso aqui que é o estilo jônico greco-romano da história, para a gente mostrar como é que é. Tem um artista aí que faz isso, mas está cobrando muito dinheiro. Agora, é isso que a gente desejaria fazer, porque é isso que já faz 15 anos que nós já temos um plano de fazer lá na entrada. Agora, eu estou só mostrando para vocês, e não sei, eu vou agora conversar com o povo, se nós vamos fazer ou não, pagando aquilo que o artista quer. Ou se não vão fazer e faz lá um troço de qualquer maneira. Eu não sei o que é ideal. Mas eu vejo o seguinte: a primeira impressão é que fixa. Então eu dou muito valor para isso. Segunda, nós temos aqui um amparador que está trabalhando muito com a Rose Garden. O nome dele é lá do povo iônico ou jônico. O nome dele é australino. Então eu desejaria isso, uma homenagem a essa situação toda, para fixar isso. Segundo o artista, esse trabalho aí, a garantia dele é para 1000 anos. Entende? Então, na próxima vida, vocês vão ver isso aí na rua, se um caminhão não passou em cima, que vai ficar na entrada. Vocês estão entendendo? De modo que nós vamos estudar para ver com a turma. Eu vou ver se eu falo com a turma da IEC, que é lá o César, vou falar com a turma dos amigos da enciclopédia, vou falar com um amigo meu que de vez em quando aparece aí, e vou falar com o Valdo Vieira, para a gente ver, se a gente entra, se põe o dinheiro ou não. Vamos ver o que é que vai dar, sabe? Agora, eu
sou favorável de se colocar os capitéis jônicos. Você está entendendo? Isso aí para nós é muito importante. É aquilo ali. São os dois pilares jônicos. Quer dizer, não é só uma variável intrafísica que está aí no jogo. Não, são não é para variáveis fixar. Nós estamos com tanta energia aqui do CEEC que é bom dar um impacto da energia na hora que chega. Uma coisa limpa, séria, braba, tradicional, milenar. Quer dizer, eu acho que é importante. E quando você falou do amparador, ali a energia... no meio vai entrar, sabe? CEEC, as coisas todas. Na entrada, né? Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Vai entrar no meio, aquele da rua. Ali na entrada na rua, né? Eu acho que é... Aquele que está lá, que está esperando isso lá fora. Né? Aqui mesmo. Vamos ver o que dá. Mesmo, né? Muito bom, eu vi. Interessante. Mas esse aqui. Existe uma conexão direta entre irrigação cerebral pós-parto, decorrente de parto laboriosa e recuperação dos cônscios? Em sendo positivo, pode-se afirmar que seja um padrão de nascimento para desperta, evoluciólogos e serenões? Olha, isso aí nós ainda não estudamos, não. Ainda não vi nada disso que eu possa afirmar alguma coisa categórica. Eu não vejo nada. Tem muita coisa para ser estudado nisso, é muito difícil isso aí. E outra coisa, desperta, evoluciólogos e serenões, geralmente, eles têm recursos que permitem ajuda nas questões do nascimento, na ressoma. Agora, para você, em taxologia, página 10, itens 10 e 13, teneps fronto corono chacral, teneps palmo chacral. Poderia comentar sobre esses dois itens? Os demais chakras também entram na autopesquisa sobre a teneps? Posso sim. Quando se coloca teneps fronto corono chacral, é porque identifica-se o predomínio dos chakras superiores. Em geral, são tenepsistas mais experientes nas vivências parapsíquicas. Diretamente assistência com um predomínio, um domínio maior da mental somática também. E quando a tenepse é palmo-chacral, em geral, mais específicos principiantes no trabalho do parapsiquismo, trabalho assistencial com os amparadores, e também, em geral, são principiantes no trabalho da tenepse. Agora, a sua conclusão, eu acho que ela é perfeita, porque vai trabalhar com a energia, entra o energossoma, entra todo o potencial energético ligado ao soma, o energossoma, os demais veículos, né? Então, é um movimento das energias do energossoma. Agora, existe o predomínio do fronto corono chakra ou o predomínio das manifestações através do palmo chakra. Ok? Na página 8, efeitologia. O efeito assistencial da captação de neoconstructos, ideias originais e neovertons. Poderia ampliar, aprofundar? Posso. Quando o tenepsista já está com um trabalho de assistência na tenepse mais assentado, com certo domínio, fica mais fácil de uma elaboração mental junto com os amparadores, bem mais próximo, bem mais com maior afinidade com os amparadores. E ocorre também uma condição na intraconsciencialidade desse tenepsista, que ele permanece mais tranquilo. A capacidade de elaboração mental, com essa tranquilidade, ela se expande. E no que ela se expande, é comum, é possível de ocorrer a captação de neo-ideias, neoconstrutos, uma compreensão diferenciada, uma compreensão mais expandida dos conceitos que ela mesma, que o tenepsista mesmo tem, né? Com isso, se esse tenepsista estiver sendo coerente com o trabalho assistencial, o ideal é que ele formule essas ideias originais, fazendo conexões aqui no intrafísico, com publicações de artigos, publicações de verbetes, publicações de livros,
para que esses neoconstrutos possam também ajudar o esclarecimento de outras pessoas, mas a partir do esclarecimento, da compreensão do próprio tenepsista. Essa condição ela está diretamente ligada, na minha opinião, com o princípio da descrenciologia, porque o final do princípio, né? Quer dizer, o início é: não acredite em nada, nem mesmo do que estamos comentando ou escrevendo aqui agora. Mas tem o finalzinho desse princípio que eu acho que muitas pessoas acabam menosprezando, que é muito importante. Ó, tenha suas próprias experiências. Então, quando o tenepsista ele leva esse princípio para a tenepse dele, ele está sempre atento a ter as suas próprias experiências. Né? E a tenepse é um campo fértil para isso. Porque na hora que o tenepsista ele está com a intenção de colaborar com os amparadores na assistência de outras consciências, os amparadores têm muito interesse em assistir esse tenepsista naquelas ideias envelhecidas, aquelas ideias que estão mais trazendo imaturidade para o tenepsista do que mesmo uma condição evolutiva. Né? É assim esse efeito. O assunto é muito sério. Você veja bem, a Grace e o Djalma hoje se afastaram, estão com medo de chegar aqui embaixo. Olha lá, ficaram lá em cima. Veja, não é engraçado isso? Não é engraçado? Agora aqui, o verbete caiu como luva, pois pretendo iniciar a tenepse a partir do dia 1º de outubro deste ano e estou lendo tudo sobre o assunto. Dúvidas? Na página 9, primeiro parágrafo, binomiologia. Favor expandir sobre o binômio descensão cosmoética, ascensão consciencial, especificamente sobre descensão cosmoética. Tem um verbete, né? O binômio descensão cosmoética, ascensão consciencial. Esse verbete, que o professor Valdo lembrou muito bem, aí ele aprofunda essa condição da pessoa. Ela vai adquirindo uma evolução consciencial à medida que ela manifesta a cosmoética dela, né? À medida que ela caminha com isso e vai evoluindo. Na página 10, sexto parágrafo, taxologia. Esclarecer e citar exemplos sobre os itens 12, tenepse light, e 14, tenepse primária. Tá, ok. Vamos lá, tenepse light. A tenepse light, eu faço uma comparação mental dentro da minha observação com aquele operário meio preguiçoso que marca o ponto. Então, tecnicamente é perfeito, cumpre tecnicamente todos os quesitos da tenepse, mas mais nada. Então, fica light, o processo fica light, ele não aprofunda. É proforma, que você está falando. Proforma, obrigado. Agora, a tenepse primária é uma outra condição. A tenepse primária... Seria para inglês ver. Tá bom. O transmentor parece inglês. Então, literalmente, para inglês ver, né? Ele vai lá, marca o ponto, cumpre tudo. Ninguém pode meter o pau, porque tecnicamente está perfeito. Mas fica uma frustração, né? Em geral, pelo que eu tenho de observação aí dos colegas... essa tenepse light, ou o tenepsista mais adiante vai ter uma crise existencial profunda, que ele vai ter que demarcar a vida dele com uma reciclagem maior, ou alguma coisa vai acontecer que ele não vai continuar, não vai conseguir levar a tenepse dele adiante, ele para. Agora, a tenepse primária é a pessoa que está sem experiência parapsíquica, ela começou agora, é o tenepsista que de 6 meses, tenepsista de alguns anos, ele vai longe isso. Na página 11, item 23, tecnicidade. Esclarecer a colocação. A decisão de foro íntimo pela tecnologia evolutiva. De forma específica sobre a tecnologia evolutiva. Quando eu falo em tecnologia evolutiva, eu estou falando das técnicas, dos conceitos, dos approaches utilizados ou apresentados pela conscienciologia. E a decisão íntima, ela está diretamente ligada pelo tipo de abordagem que esse tenepsista vai dar à autopesquisa dele. É uma abordagem religiosa,
é uma abordagem mística, é uma abordagem superficial, é uma abordagem intrafísica. Por exemplo, a psicologia ajuda a pessoa a ter um autoconhecimento, mas aí, não passa de um autoconhecimento. A autopesquisa, nós podemos começar esclarecendo que não tem nada a ver com autoconhecimento. Autoconhecimento é um dos resultados que o tenepsista pode conseguir com a autopesquisa. Mas a autopesquisa é um conhecimento mais integral, é multidimensional, está ligado ao conceito de serialidade. São múltiplas existências da pessoa, né? Página 11, tecnicidade, item 15, escuta. Poderia ampliar e exemplificar o item como calar o pensamento? Posso sim. Requer um certo gabarito e requer um certo treino. Por isso que eu uso propositalmente a mesma ação, o mesmo verbo duas vezes. Saber calar o pensamento requer treino, a pessoa tem que querer aprender. E saber ouvir o interlocutor também precisa de treinamento. O que isso beneficia? Primeiro lugar, eu acho que é o primeiro passo para a gente aprender a fazer assistência. Então isso, traz o resultado. Anti-ansiedade, requer prudência, é o anti-egoísmo, é o anti-narcisismo. Isso calça a pessoa contra, por exemplo, a indiferença. E tem a pessoa que está perguntando pode aprofundar esse tema no livro 700 Experimentos. Me parece que é o capítulo 118. Se não for o capítulo 118, é a página, né? É a página 118. É o saber ouvir do ouvinte conscienciológico, né? Conscienciólogo, E lá também faz essa abordagem. Agora, observa só, por que é importante para a questão da assistência? Se a pessoa não cala o pensamento dela, como ela vai ouvir a real necessidade do interlocutor necessitado de assistência? Outra coisa, para a pessoa aprender a fazer assistência num nível mais avançado, ela tem que, primeiro passo, ter uma certa autonomia. Ela já tem que ter feito assistência a ela. Outra coisa, ela tem que permitir receber assistência, que é o conceito da interassistencialidade. Ninguém é o totipotente, não é todo poderoso ou toda poderosa, capaz de sempre estar em nível, em condições de assistir alguém, né? Ele vai ter um certo gabarito se ele se assistir, se ele se permitir ser assistido. Então, na hora que uma pessoa está ouvindo a outra com esse interesse que a outra pessoa merece, ou às vezes precisa, ou merece, né? Ela também está aprendendo. Essa é a grande condição, a grande sabedoria. E tem o outro aspecto, quando eu coloco aqui, com sim ou consciex, eu incluo nessa condição de consciex aqui, não é só os assistidos, também os amparadores. Eu vejo que algumas experiências, os amparadores estão do lado da pessoa e dando uma sugestão, uma orientação, uma inspiração, e mais ou menos assim, não dá o próximo passo. O próximo passo é abismo, não vai dar, a gente não vai conseguir te segurar. E a pessoa está com o pensamento dela ocupado com as coisas dela, né? Quer dizer, não cala o pensamento para ouvir nem mesmo o próprio amparador. Está claro? Sabemos que muitas consciex hospedadas em comunidades extrafísicas sentem necessidade de sono e dormem vez ou outra, algumas até por longas horas, ou seja, elas passam de um estado de vigília extrafísica para um estado de sono e depois despertam no psicossomo. Esse estado de sono em que elas mergulham é sempre sem sonhos? Nas horas em que elas passam dormindo, não se apresenta nenhum tipo de magia e onirismo em suas mentes? Escuta, algumas já vivem no onirismo. Tem gente que aqui, às vezes, dorme em pé. E tem outras que dormem automaticamente andando. Presta atenção, isso aqui. Então, o problema todo de sonho, de onirismo, tudo isso, é o mental soma. É um processo do paracérebro. Isso aí tanto faz na consciência como na consciex.
Essas coisas todas existem. E outra coisa, tudo indica que tem consciência ainda, ou consciências humanas, que elas vão de soma e tornam a voltar e não perceberam que tiveram na intermissão. Tudo isso existe, segundo o que se vê extrafisicamente e as coisas que ocorrem aqui. De modo que não é bem assim não, o negócio é mais sério. Marina, pode falar. Ao Arlindo aqui, tudo bom? Na página 9 tem o Crescendo Logia. Aqui na segunda linha, o crescendo final aqui, consim tenepsista 24 horas, depois cresce para consim tenepsista. Você podia aprofundar? Posso, está errado. Na hora aí da impressão ou alguma coisa, ficou faltando a palavra ofexista. Né? Você vê, olha, é um crescendo. Primeira consim tenepessável, é aquela consim que ela está se preparando. Você já viu que nós já acertamos. Já aqui. Acertou, eu vi, por isso que eu anotei aqui, eu nem tinha visto. Então, a tenepessável. Depois caminha um pouquinho, ela se torna tenepsista. Depois, mais um pouquinho, ela descobre que é a mensagem, né, a ideia a minha intenção de trazer aqui hoje. Ela se torna autopesquisadora na tenepse dela. E aí a tenepse se expande, né, 24 horas, é o dia a dia, ela está sempre em prontidão assistencial. E com isso ela vai constituir a ofex dela. Ok, agora... Né? Pois não, Arlindo. Na página 10, a holomemória, essa segunda parte aqui... A holomemória? Na argumentologia, né? Holomemória da página 10, toda a frase, mas principalmente a partir lá dos amparadores, incitam a lembrança para o papai. Tá. Você quer que eu aprofunde isso, né? Porque eu fiquei meio em dúvida aqui. Arlindo, eu tentei resumir aqui nesse parágrafo uma experiência, ou experiências com os amparadores, com fenômenos assim mais sofisticados na minha maneira de analisar, né? Na minha análise. Então, eu vou criar um exemplo hipotético para ficar mais resumido e acho que fica mais fácil para colocar isso. Um tenepsista, ele está trabalhando na autopesquisa dele e ele identifica um traço de personalidade ou um comportamento imaturo nele. Então, ele começa a fazer a pesquisa, ele vai para o holociclo, ele vai para a biblioteca, ele vai estudar aquele traço, vai buscar informações para conhecer melhor aquele trafar. E ele vai aplicando no dia a dia aquele novo conhecimento com a intenção de mudar, modificar aquele comportamento dele. E ele consegue, num determinado momento ele consegue. E na hora que ele consegue, passa o tempo, ele vai observar ele mesmo agindo e ele comprova para ele mesmo, quer dizer, o exemplarismo identifica que ele superou. Então ele vai para a tenepse. É possível que os amparadores, num determinado momento, aproveite aquele campo da tenepse de fraternidade, de energia, de predisposição para assistir. Então, os amparadores, eles vão afastar esse tenepsista um pouco mais do corpo, vão expandir a acuidade, vão ajudar a expandir a acuidade. E os amparadores, eles incitam a seguinte pergunta: como mesmo em Arlindo que você superou aquele trafar? Mentalmente, você vai vivenciar passo a passo do modus operandi, do modus paciente, o passo a passo do que você fez para superar aquele traço. E você começa mentalmente a colocar. Eu fui para o holociclo, eu peguei tal livro, eu estudei tal coisa, e o pulo do gato para superar isso foi em tal momento. Pode ser que os amparadores façam essa pergunta várias vezes. Como mesmo em Arlindo que você superou aquele trafar? E você mentalmente vai relatar isso tudo. Em determinados momentos, se você expandir a sua percepção, ou clarividência, ou algum fenômeno parapsíquico um pouco mais sofisticado,
Você pode perceber que no campo, naquela TENEPS, há um grupo relativamente grande de consciências ouvindo os seus pensamentos, ouvindo o que você está relatando. E por que os amparadores levaram essas consciências até você? Para que elas possam aproveitar da assistência que você fez a você mesmo. Então essas consciências, elas vão estar aprendendo com você da maneira como você superou determinado traço. Obrigado. Na página 8, neossinapsologia, última linha. As neossinapses dos ganchos paradidáticos da euristicologia. A verbetógrafa poderia comentar? Olha, as neossinapses dos ganhos paradidáticos da euristicologia. Exatamente o que eu acabei de relatar para o Arlindo. Então, os amparadores, esses ganchos paradidáticos, eles usam esses ganchos a partir da autossuperação do tenepsista. Quando o tenepsista se dedica ao trabalho de autopesquisa, quer dizer, pesquisar a personalidade integral dele, não só o tal do autoconhecimento, quando eu falei, mas maneira de superar determinados traços ou maneira de superar determinados traumas de outras existências. Os amparadores usam isso para novas descobertas, novas assistências. Há um ano solicitei a inclusão do nome da minha mãe, Creuza Calixto do Prado, na sua TENEPS, por conta do tratamento de câncer de mama. Ela passou por mastectomia radical, quimioterapia e radioterapia. Hoje ela está no tratamento de manutenção com o medicamento Herceptin e goza de uma saúde invejável. Passou pelo tratamento severo com muita força, vitalidade e com poucos efeitos colaterais. Fiz os trabalhos de esterilização de energia no intuito de ajudar também. Escrevo esse relato pessoal no intuito de promover o princípio da descrença através da minha vivência direta e a confirmação dos efeitos da prática energética. O senhor orienta mais alguma coisa sobre esse assunto? Seria bom você ensinar para ela o estado vibracional, para ela desfrutar melhor o resto da vida dela em paz. Não é isso? Mostra para ela o que é o estado vibracional, para ela mesma fazer. Tenho feito os exercícios energéticos diariamente, para tentar chegar ao EV. A única dificuldade é quando precisa absorver as energias. Não sinto nada fisicamente, comparado quando exteriorizo. Como posso melhorar essa dificuldade? O problema é 3 coisas. Insistir, insistir e insistir. Você vai melhorar. Continua aí com as práticas que você vai superar isso tudo. Quando faço a mobilização de energias para o estabelecimento do EV, muitas vezes ocorrem contrações musculares involuntárias em áreas aleatórias do corpo, como se fosse reflexo do fluxo de energia. Isso é comum ou não estou procedendo de forma correta? Não, é comum, é normal. Isso é que nós estamos chamando, são as mioclonias, todo mundo sabe o que é. É um tipo de parestesia, é um processo de contração muscular. Você falou mesmo, contrações musculares voluntárias, mioclonia. Agora, isso é normal e faz parte do desenvolvimento do trabalho. Com o tempo você vai superar isso tudo. Como devo fazer o arco voltaico? Exteriorizando energia tanto pela mão direita quanto pela mão esquerda, ou exteriorizando energia da mão direita e absorvendo energia com a mão esquerda? Esse aqui quer fazer negocinho de qualquer maneira. Escuta, você coloca e mata mosquito com a bomba atômica. Põe tudo quanto é energia nas 2 mãos e vê o que acontece. Agora, faça assimilação para ver o que ocorre. Tá certo? E com o tempo, vai desenvolvendo isso tudo, você vai sentir todos os processos das manobras da energia dos amparadores ajudando você e a pessoa. Agora, tenha que insistir com isso e deixa a coisa ocorrer. Agora, com o tempo, uma coisa que acontece muito no arco voltaico é o seguinte: a sua mão parece que fica dura, como se tivesse alguma coisa ali junto, e depois aquilo esfria, às vezes 1, 2 dedos ou a mão inteira.
aquele esfria devido à ectoplasmia. Então, parece que você pôs a mão na geladeira. Isso tudo é normal. Depois aquilo você retoma tudo, a temperatura volta. Mas essas alterações de temperatura é que são comuns aí no caso. E outra coisa, você vê direitinho aonde que é que está indo a energia. Como é o caso, você vê direitinho aquilo saindo de você e entrando lá. Agora, essa energia, às vezes, ela é muito assim, concreta, palpável. De modo que insista com o assunto, que através da prática essas coisas todas ficam mais claras. Os próprios fatos orientam a sua pesquisa e você vai entender mais as ocorrências parapsíquicas e energéticas. Professora Marina, pois não. Em cima no ar, Ok. página 8, né, na metade da segunda linha. Os benefícios da curiosidade cosmoética na integridade consciencial. Fala um pouco dessa relação. Falo. Quando eu comento curiosidade cosmoética, é aquela curiosidade do tenepsista sem criar problemas para o trabalho de assistência dele. É a curiosidade fundamentada na intenção de expandir a autoconsciência, de expandir a capacidade dela de fazer a assistência. Com isso, facilita aquele mecanismo que eu coloquei ali na hora do Arlindo, né? Os amparadores vão usar todo o recurso para renovar esses conceitos do tenepsista. Conceitos esses que muitas vezes mantêm traumas do passado fixado na holomemória do tenepsista, né? Então, os benefícios são esses. Quando eu falo os benefícios da curiosidade cosmoética, ela está diretamente ligada a um parágrafo que tem no manual da TENEPS. Eu trouxe porque eu considero isso importante. No manual da TENEPS, na página 14, na hora que o autor fala dos objetivos, ele coloca assim: o praticante da TENEPS tem objetivos mais amplos do que os seus interesses pessoais. Ele procura chegar ao domínio das energias conscienciais não para ser grande consciência evolutiva. Você vê que ele coloca até entre aspas, né? Quer dizer, não para ser apenas grande consciência evoluída, mas para fazer assistencialidade interconsciencial eficiente. Então, ó, como? São três palavras só, né? A CV, Tânia. Assistencialidade interconsciencial eficiência. Poxa, mas são três palavras que a gente pode... Poderosas, né? Poderosas, né? Poderosas. Eu já considero um poderio essas duas, TENEPS e autopesquisa. É um poderio evolutivo. Agora, aquelas três lá, ela abraça tudo. Então, é exatamente essa condição de usar essa curiosidade, intelectualidade, capacidade de questionar, mas mantendo essa integridade do objetivo primeiro da TENEPS. Perfeito. Maravilha, muito obrigada. Nada. Marina, pois não. Na página 8, em Fatologia, Página a 8. quarta linha de cima para baixo. Ok. O tenepsista, pesquisador de si mesmo, cobaia dos amparadores extrafísicos na assistência. Queria saber como é que funciona essa posição de cobaia dos amparadores extrafísicos dentro da TENEPS. Olha, de novo, eu vou fazer a conexão com a última página, a página 10, aquela estratégia assistencial. Então, olha, os amparadores incitam a lembrança, a revivência mental do tenepsista quanto ao modus faciente da superação de trafares, né? Ou superação de traumas, para realizar tares às consciex pré-ressomáticas, aproveitando o fraternismo do campo. Então, nesse momento, os amparadores estão fazendo uso do tenepsista, mas eles aprofundam, eles estão fazendo uso da intraconsciencialidade daquele tenepsista, do conhecimento novo que aquele tenepsista adquiriu, para que aquele tenepsista faça o esclarecimento àquelas consciex. Então, os amparadores, naquele momento, estão usando o tenepsista para otimizar o trabalho de assistência às outras consciex.
Aí, no caso, então, a posição de cobaia seria para o benefício das consciex. Das consciex. Estava imaginando que seria algum experimento, assim, digamos, do amparador para ver como do próprio funciona. Amparador, né? Para ver como que funciona o tenepsista. Eu não posso dizer que eu tenho assim, uma experiência, alguma coisa, mas eu vejo muita lógica no que você fala, né? Porque se eu fosse amparadora de um tenepsista, eu ia aproveitar ao máximo a condição do tenepsista para eu aprender alguma coisa. E você vê que tem lógica essa conclusão. Eu, quando escrevi, eu também pensei nisso que você falou. Você vê que eu venho assim, num crescendo nessa fatologia, tarefas evolutivas realizadas sem os superintendentes intrafísicos, adulta ignorância. Você imagina, eu acho que um amparador de gabarito, ele tem noção disso, adulta ignorância. Ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter consciência de que o conhecimento dele, enquanto amparador, é limitado. Que a ignorância dele também existe. Então, eu acho que um amparador de gabarito, ele gosta de aprender. E aí eu venho na fatologia, eu vou falando, ao poder depurativo das recins consecutivas, expandindo a autoconsciencialidade. Será que um amparador de gabarito não vai querer elementos que promovam a depuração, né, dele mesmo? Então, eu acho que ocorre isso sim, aproveitar o trabalho do tenepsista como própria cobaia dos amparadores. Pois não? Aqui. Na página 11, naquela tua listagem, ok, listagem de tecnicidade, ok, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre, primeiramente, o item 10, depois o item 11. Tá. Então vamos ler o 10. Cosmovisão. O hábito de transgredir a obviedade da questão com a lógica multidimensional. Essa tarefa é para pessoas que não têm preguiça. Então, por que eu digo isso? Porque ela dá trabalho. No dia a dia, nas consins, de modo geral, elas, quando analisam alguma questão, quando elas refletem sobre alguma questão, elas costumam refletir com a lógica intrafísica, que é o imediatismo, né, o que toca os 5 sentidos da pessoa. Parece-me que essa pessoa corre o risco de errar muito. Ela vai se enganar. Então, o que é preciso fazer? Depois que analisar os fatos com a lógica intrafísica, acho que deve expandir essa análise para a multidimensionalidade. Pode começar trazendo as variáveis extrafísicas. Depois, nessas variáveis extrafísicas, ela pode aprofundar. É uma dimensão extrafísica baratrosférica, é uma dimensão extrafísica mais avançada, mais próximo dessa aqui, mais distante, é mental somática, né? Então, a proposta é trazer para a análise as variáveis multidimensionais. Ok. E no item 11, você fala de observação criteriosa. Eu gostaria que você falasse, na sua experiência, o que você considera uma observação criteriosa na prática. Tá. Observação criteriosa tem o objetivo mais amplo. É uma observação com a intenção de aprender. É uma observação com a intenção de acabar com a cegueira, a ignorância, pelo menos diminuir a ignorância. Então, você vai observar de maneira criteriosa os episódios vivenciados nos planos intra e extrafísico. Também faço uma conexão, Fabiana, com o que foi colocado a respeito de usar o tenepsista como cobaia, né? Eu vejo que quanto mais a pessoa vai amadurecendo, em termos gerais, mais ela quer conhecer mais ela sabe que tem muito para aprender, muito para vivenciar. Então é sempre válido essa observação mais criteriosa. Isso estaria, Marina, vinculado ao item 22, quando você traz ali as reverificações?
Está sim. Olha, as reverificações sistemáticas das associações de ideias. Nós já sabemos, temos a informação de que os fatos devem orientar as pesquisas, não é isso? E os parafatos também. Então, afasta da possibilidade de uma associação de ideias precipitada, de uma conclusão precipitada, de um apriorismo naquela condição. Eu acho, Fabiana, que o tenepsista, ele perde oportunidade, deixa de aproveitar oportunidades de autoaprendizagem por falta desse item aqui. Precipitadamente faz uma conclusão, analisa e às vezes está errado, né? Faltou uma reflexão de uma maneira mais profunda. Ok, obrigada. Sou esquizofrênico e devido à minha patologia consigo perceber ou inventar a realidade espiritual oculta de pessoas vivas espontaneamente. Entretanto, não consigo identificar as consciências devido ao acúmulo de nevoeiro bioenergético. Cheguei a duas hipóteses. A minha percepção intrafísica é falácia, por causa da doença. Ou a minha introjeção perceptiva substitui a identificação de consciência pela de consciência. Projetar pensamentos esdrúxulos, macerações, a toda consciência que se perceber, com o intuito de, ao negativizar a visão extrafísica, positivar a visão intrafísica. Seria maravilhoso se pudesse desvendar o anonimato das consciências, serenonas e outras, do mesmo modo que reconhecemos as consciências. É preciso coragem para efetivar essa técnica. Olha, seu caso, você precisa estudar mais o EV com algumas coisas, né, para você limpar isso aí. Porque com EV você acaba com o autoassédio e aumenta a autocrítica. Com a autocrítica você vai começar a limpar o seu ambiente. O seu óleo pensante fica mais equilibrado e você vai ter mais harmonia íntima para ver as coisas. O que está faltando aí que a gente nota em você é falta de harmonia íntima na apreciação e abordagem dos fatos e para fatos. Professor, preciso de ajuda. Me falaram que sou médium, tenho parapsiquismo e preciso trabalhar na assistência. De uns tempos para cá, tenho tido problemas físicos, não muito explicados pelos médicos. Seria possível isso estar acontecendo pelo parapsiquismo não trabalhado? O que posso fazer para modificar isso? Isso está mexendo com o meu emocional também. Olha, a senhora mora no Rio de Janeiro, aí tem os dados nossos aí do Instituto. Procure o Instituto para mexer com o processo das dinâmicas de energia, que isso vai ajudar você, né? É só olhar lá, olha na mesma orientação, fala aí para nós como é que ela pega isso. Que ela é do Rio, não tem tanto problema. Telefone do IPC, Rio de Janeiro, 21 31 53 75 75. 31 53 75 75. Gostaria de participar dos trabalhos no CAEC, inclusive fixar residência em Foz. Tenho, entretanto, que manter meu trabalho em Curitiba. Acha prejudicial um revezamento entre as duas cidades e trabalhos a cada 6 meses? Não, depende se você aguentar a barra, né? E por quanto tempo isso? Segundo, você tem pé de meia para aguentar a barra, porque isso aí precisa de dinheiro, né? Para ir para lá, para voltar, etc. Tal. Agora, ó, você sabe, nós aqui em Foz consideramos Curitiba bairro de Foz. Lá em Curitiba eles consideram Foz bairro de Curitiba. De modo que não é tão longe assim. Ontem mesmo eu estava conversando com a pessoa de lá que está dizendo justamente isso. Eu disse, não, nós consideramos vocês como bairro lá de Curitiba, e nós consideramos vocês como bairrinho também daqui de Foz. Isso aí, porque nós já temos tanta coisa grande aqui, tem a Argentina, tem o Paraguai, que é maior do que Curitiba, e é tudo junto, né? Pois é, não, e as cataratas, é só Cognópolis e a Itaipu,
Só a energia que nós temos aqui já engole Curitiba. Entende? Então, tudo é uma questão de bairro, né? Processo de bairro. Agora, o bairro da Cognópolis é menor do que Curitiba, porque ele é de qualidade, ele não vê quantidade. Então, o negócio é diferente. De modo que o problema aí é ver, às vezes, você aguenta a barra. O revezamento, agora, é engraçado, ele tem um negócio que pode passar 6 meses fora no lugar, depois no outro. Isso também precisa de ver, né? Será que não falta uma melhor organização administrativa, administrar isso melhor? Né? Para passar 6 meses. Se for um período, né, de até se organizar. A primeira coisa, se ele chegasse para mim e viesse, eu ia perguntar para ele se ele tem procurador. Eu, às vezes, viajava com as minhas empresas, tudo funcionando. Eu dava só um telefonema, porque estava na base de 3 procuradores que eu tinha, para tomar conta de tudo. E eu passava, às vezes, 45 dias fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, fazendo pesquisa. O que é liberdade interior? Como é que ela facilita a autopesquisa? Você está falando em liberdade interior em algum lugar? Faz favor, é com você isso aqui. Falei sim, em algum lugar. Não sei aonde, mas falei. O que é? Explica aí. É o seguinte, é a pessoa desenvolver dentro dela, no universo dela, a força de vontade, a organização mental, né, para que ela consiga conhecer ela mesma, mas com a holomemória, né? Isso aí. Isso, a pessoa tem que fazer uso de uma liberdade interior para querer isso. E passa por algumas fases, por exemplo, a autocrítica, o uso adequado da heterocrítica, o conhecimento, onde é que está? Está lá no questionamento, Valdo. Está lá no questionamento, quer ver? Na página 8 também tem? Deixa eu ler o questionamento para começar. Olha, na página 12, né, a última lá. Você, leitor ou leitor, reconhece o valor da liberdade interior na realização da autopesquisa, que é a condição que eu acabei de falar. Agora me ajuda. Onde está? Na página 8? De baixo para cima, terceira linha. Isso, o discernimento como pré-requisito para a real liberdade de escolha na evolução consciencial. Olha, real liberdade de escolha. É a seguinte, a conscientização quanto à conquista da liberdade interior. Vocês verificam, uma informação, ela leva a outra, uma ideia desencadeia a outra. Então, primeiro é a busca do discernimento como pré-requisito para a real liberdade de escolha na evolução consciencial. Então, o que você vai escolher para você? Você vai ter uma vida trancada? Se você responder não, busque a projeciologia. Depois da projeciologia, ela vai incitar em você a vontade de você conhecer melhor você. Por quê? Porque você vai querer aproveitar ao máximo, otimizar o máximo do seu tempo intrafísico, para você expandir a autoconsciencialidade. Quando você expandir, começar a expandir a autoconsciencialidade, você vai ter vontade, aí já está na informação seguinte, você vai ter uma vontade maior em conquistar essa liberdade interior, porque essa liberdade interior, ela gera vontade de você buscar essa autoexpansão. E aí você vai buscar na sua autopesquisa, você vai qualificar a sua autopesquisa com a vontade, a segurança, o equilíbrio de você querer conhecer a sua holomemória e conviver com ela. Só para complementar, eu vejo que tem uma postura que é muito comum ao ser humano e que ela atrapalha bastante a convivência com a holomemória. Então a pessoa deve perguntar a si mesma assim, como que você convive com a heterocrítica? Você já desenvolveu autocrítica madura para você mesmo? Você é daquela pessoa que quando recebe uma heterocrítica se desequilibra? Você agride? Você passa a tratar o seu amigo, a sua amiga com indiferença? O ectoplasma é neutro? Ele pode ser transformado em remédio? É apropriado imaginar energia colorida, por exemplo, branca, verde? Olha, o ectoplasma pode fazer uma opção de coisa e pode ser remédio, sim, dependendo da circunstância.
Agora, aí precisa de ter consciência, amparador ajudando. Agora, sobre o problema de cor, em matéria de movimento de energia, a maioria disso é ilusão e a gente faz pela cabeça da gente, é processo de imaginação. Então, isso que o orientalismo fala, cor disso, cor do chakra tal, cor disso, daquilo, isso tudo é bobagem. A gente muda de acordo com aquilo que quer. É um processo, então, de colocar a impressão ou a sugestão no problema. Quase sempre isso tem hipnose no meio. Então, não liga para esse negócio de cor em matéria de energia, não. Observa bem a movimentação da energia e o que é que tem o resultado dela. Isso é o mais importante. O mais é romantismo, é processo de água com açúcar aí, de religião, de seita, de esses processos de iniciações. Isso Marina, eu acho secundário. Marina, pois não. Aqui, ó, é Meracilde. Ok. A página 10, o item evoluciologia. Eu queria que você falasse mais sobre esse assumir caráter definitivamente intelectual ao modo de conquista evolutiva. Tá. Em geral, quando a pessoa desenvolve o parapsiquismo, ou ela tem o parapsiquismo desenvolvido, muitas vezes ela não sabe o que fazer com isso. Com o passar do tempo, com a autopesquisa, com a busca de um certo equilíbrio, ela aprende que esses fenômenos, ela pode aproveitar esses fenômenos, ela pode aproveitar o parapsiquismo dela para o exercício da assistencialidade. Nesse momento, ela já descobriu a TENEPS, está desenvolvendo a TENEPS. Com o passar do tempo, ela vai descobrindo a autopesquisa. Então, quando ela vai descobrindo a autopesquisa, é esse momento que eu chamo de poderio evolutivo, ela tanto auxilia as outras consciências, os amparadores, as outras pessoas na TENEPS, quanto vai tirando proveito da TENEPS para a autopesquisa, né? a autossuperação de si mesmo. Não só dos trafários, como eu falei, o exercício dos trafores também, e também a superação dos traumas de existências passadas. Mais um passo adiante, Meracildes, ela vai dando, com esse desenvolvimento da mental somática, o mental soma vai predominando sobre as manifestações psicossomáticas. Então, vai havendo um predomínio da compreensão dessas questões através do mental soma. Vai advindo um discernimento maior, uma clareza maior da ficha evolutiva pessoal dela. Vai havendo não só o conhecimento, como a compreensão de qual o momento evolutivo que ela se encontra, levando em consideração as existências já até aquele momento, como também a pré-cognição. Você verifica na minha fala que tem um crescendo, né? Então, quando vai chegando a esse nível mais avançado desse tenepsista, ele tem a liberdade intraconsciencial de passear com a lembrança dele lá para o passado, ele vai vindo para o presente e ele vai até o futuro. E ele faz isso com equilíbrio. Nesse momento, essa conquista evolutiva aqui, esses achados, ele já tem outros instrumentos, mecanismos para fazer assistência. O exemplo que eu tenho para formular esse parágrafo, por exemplo, a gente verifica a enciclopédia da Conscienciologia. A gente verifica que a enciclopédia da Conscienciologia passou pelo princípio do não acredita em nada, mas é o princípio até o final, né? Que eu digo que normalmente a pessoa para no meio, não acredita em nada, isso aí é muito cômodo, né? Mas o que dá trabalho é o depois, tem as suas próprias experiências. Então, na hora que é formulado, né, todo um trabalho de equipe, mas esse trabalho de equipe é desencadeado, né, pelo autor. E aí é elaborado uma enciclopédia da Conscienciologia. Você vê, olha, é um modo de conquista evolutiva, que através dos achados da autopesquisa, da autoevolução, da autossuperação, ele chega e vai colaborar com os demais. Está claro, Meracildes? Marina, Oi. na parafatologia, página 8, na quarta linha,
Tá? As singelas mensagens silenciosas com profundo conteúdo evolutivo. As singelas, quarta de cima para baixo? Ah, não, é parafatologia. Parafatologia. Né? Tá. As singelas mensagens silenciosas com profundo conteúdo evolutivo. Também tem. Desculpe, na sequência você fala manutenção das energias equilibradas nos momentos de indignação pessoal. Uhum. Me parece que tem uma relação, né, entre esses dois fatos ou parafatos. Aí você podia explicitar melhor essa relação? Tá. Existe no manual da TENEPS, no livro, lá atrás, um dos últimos capítulos, que fala sobre as sutilezas. E eu percebo que quanto mais complexo o fenômeno, mais sutil é a manifestação dos amparadores, trazendo um conteúdo evolutivo, um conteúdo ideativo, um novo, profundo, de gabarito, trazendo essa renovação evolutiva, né? E na hora, em momentos de vamos dizer, não só de reciclagens, mas eu não queria usar o nome de crises, mas de aprofundamento da autopesquisa. É mais do que uma crise existencial. Na hora que o tenepsista aprofunda a autopesquisa, tem momentos que ele se depara com uma realidade dele mesmo, ou no caso da tenepsista, que nem sempre é muito agradável, não sempre é fácil de conviver com aquela lembrança ou com aquele contexto. E o próximo passo é trabalhar, né? Superar, conhecer mais para superar aquela condição, aprender a conviver com a sua realidade, ou com a real idade da sua consciência. E aí eu trago um exemplo, a manutenção das energias equilibradas nos momentos de indignação pessoal. Também já é conhecido de que a capacidade que a pessoa tem de superar as frustrações é que dá gabarito à pessoa, né? É capaz de demonstrar o verdadeiro equilíbrio da pessoa exatamente nos momentos de dificuldades, né? Então, a manutenção das energias equilibradas nos momentos de indignação pessoal. Muitas vezes, né, Cris, a pessoa fica indignada e ela não percebe o mal que ela provoca às outras pessoas com a raiva dela, com a raiva, com a indignação, com a frustração. Eu costumo dizer isso, que a pessoa emburra, porque ela fica empacada, ela faz bico e ela nem vê que ela trancou a cara e está com raiva. E aquelas energias estão contaminando tudo, né? Também a gente pode concluir, Cris, com a informação seguinte, olha, a Câmara Extrafísica de Autorreflexão. É o momento da pessoa buscar isso para aprofundar a autopesquisa dela. E na página 9, em antagonismologia. Antagonismologia, achei. O último antagonismo, né? O segundo antagonismo é o último. O antagonismo, suposição, autodescoberta. Uhum. Que passos, quais são as etapas que o tenepsista pesquisador tem de cumprir para ele sair da suposição para chegar na autodescoberta? Começa pela suposição, começa pela elaboração de hipóteses. Depois, com aprofundamento, até ele constatar que é uma autodescoberta. Ele tem que encontrar parafatos na memória, tem que encontrar coerência nas descobertas dele. Passa, Cristina, por uma coisa que está aqui atrás, deixa eu ver se eu faço essa. Na hora que foi colocado aqui na fatologia, a condição íntima, a postura íntima, cosmoética de ser eterno aprendiz. Então pessoa, ele passa por uma outra condição também, quer ver? Aonde que está aquela condição? Bom, não estou achando, mas é preciso... eu acho que eu sei, está aqui atrás. É preciso que a pessoa, ela questione ela mesma. É a reverificação. Cadê 22? A 22.
tanto a sistematização, olha que na sistematização, as reverificações sistemáticas das associações de ideias. Então, Cris, começou uma associação de ideia, vamos supor, a respeito da sua autopesquisa. Você cria uma suposição, você faz uma hipótese. Então, em princípio, você parte dessa hipótese e você vai buscar, na minha proposta aqui, né, dentro da própria TENEPS, um conhecimento maior para verificar se aquela suposição ela confirma ou se ela é falsa, né, se é verdadeira ou falsa. E aí vai ser com os fatos e para fatos, com a manifestação do próprio tenepsista no dia a dia, ele observando criteriosamente ele mesmo. E eu creio que os amparadores entram e acrescentam, colaboram com essa condição do tenepsista, fazendo ele reviver ou relembrar fatos e parafatos que vão deixar de ser suposições e passam a ser autodescobertas sobre ele mesmo. Então, nós agora vamos fazer, então, intervalo aí, para a memorização. Nós pedimos a gentileza de vocês desligarem os celulares e evitar de digitar durante a megafonização. Obrigada.
Então, como é que foi você aí na história? Bem, professor, ontem eu conheci um campo de energia homeostático, onde eu vou atuar, totalmente diferente do que eu venho atuando. Hoje pela manhã nós fizemos uma dinâmica na Apex, onde nós trabalhamos o acolhimento do tenepsista ao assistido. O verbete de hoje aqui foi a tenepsista. E esse campo de agora foi totalmente de acolhimento. Você está sob fogo cruzado com as energias, sim, então, desde ontem, é isso? Desde ontem. E foi sorteada hoje para cá, né? E é o trabalho, né? Nada é à toa, né? Está sentindo bem, né? Muito bem. É o nosso trabalho no Longevitar, que está aí despontando. Nós estamos na turma. Para nós realizarmos. Você sabe, né? Eu já tenho meus 17 anos, já fiz. Sim, e nós estamos aqui, né? Estaremos aqui preparando todo esse terreno aí para os longevos. E como é que foi você? Fala para a gente. Foi ótimo, eu me senti muito bem, sim. Uma alegria muito grande. Sentiu as energias? Senti as energias. Agora e você aí? Muito bem, senti as energias chegando, energias muito sutis, um trabalho feito na área superior da cabeça, da metade do trabalho bem tranquilo, percebi a equipe extrafísica de Longevitar, veio bem a ideia da equipe extrafísica, muito acolhimento, muita fraternidade. Aqui agora, o campo foi instalado por ele. Tem gente boa aí na história. Sim. Nós achamos que temos sim. Então, tudo ótimo. Vocês estão sentindo bem, né? Muito bem. Bom, né? Valeu, né? Valeu. Então tá. Obrigado, valeu.
consciência terápica. Quando eu sentei ali, eu senti uma energia muito quente na área do tórax. Quando eu sentei aqui, eu senti a princípio que estava difícil a recepção das energias, como não entrar nessas energias. E posteriormente começou a mexer nessa área em que eu fiz a cirurgia quarta-feira passada. É como se ele estivesse mexendo e organizando alguma coisa desse lado. E depois me veio assim uma tranquilidade muito grande. Aí eu lembrei da frase que o senhor falou durante a tertúlia, que foi a harmonia diante dos fatos e para fatos. Aí quando eu me coloquei nessa posição, aí a energia ficou mais tranquila, eu senti um bem-estar bem íntimo. Você está sentindo bem agora? Sim. Bom, tá. E você, Ricardo? Estou me sentindo ótimo. Tá? Muito bom. Foi bem? Você sentiu quando eu vou sentir. Senti mais... diferente de Cidade Leste. Completamente. Que ele é o cara que mais entende Cidade Leste aí. Verdade, Paraguai é comigo. Mas olha, diferente de assistir de vez em quando eu assisto em casa, né? Completamente diferente, óbvio, né? Mas, nossa, o pensamento ele fica tranquilo, né? Não tem nenhuma interferência, ótimo. Nossa, estou me sentindo muito bem. O dia que você estiver numa quinta-feira no Paraguai, que nós estejamos fazendo o campo, você para e entra aqui, para você ver como é que funciona lá. Tá bom, vou fazer isso aí. Vai ser interessante. Tá certo. Agora, e você, Socorro? Como é que foi? Pelo que eu estou vendo aqui, foi uma enfermaria, né? Que eu estou com um problema de digestão, e eu senti isso aqui me queimando. Te mexeram aí, Mexeram. Eles trabalharam com você. Foi, aí eu dei uma saída assim, aí um calor insuportável. Não, aumentou o calor lá pelas tantas, eu também senti. Sentiu? Aquele calor insuportável, eu digo, eu vou passar a mão no rosto, mas aí era aquele calor no corpo inteiro. Depois foi dando uma calminha e esfriou. E eu relaxei. E tomei um banho de energia e estou ótimo. Está bem agora, né? Muito bem. Eles mexeram muito em você mesmo, tá? Trabalho mesmo que fizeram aí. Tudo tem sua razão, né? Cada um já não sabe para onde vai isso. Né? Tá certo. Qualquer coisa a gente chama vocês para doar energia, que vocês são do batente, né? São do trabalho. Muito bom. Muitas graças. Gente, eu entrego a Marina para vocês, pode falar. Professora Marina, aqui no B, aqui em cima... Não, pode falar. Eu queria que você abordasse melhor, você acabou de explanar um termo que me criou um paradoxo. Você falou assim, superação dos traumas das assistências passadas. Como é que a gente entende isso? Porque para mim é intrigante. Ao mesmo tempo você faz assistência, gera um trauma, e depois você não consegue reiniciar essa assistência no mesmo nível? Isso está escrito ou foi uma fala? Não, você verbalizou. Eu usei a palavra errada. A superação dos traumas de vivências passadas. Ah, tá. Tá? Porque você tem razão, que não ficaria bom, né? Então, acredito que na fala eu troquei a palavra. Porque na superação de traumas, de vivências passadas, como a maioria, né, das consciências, né, a humanidade aqui nesse nível, não convive com discernimento, com a sua holomemória, não se lembra, né? Não se lembra das vivências passadas, mas isso não garante uma vida, uma existência isenta dos efeitos daquelas vivências, né? A ficha evolutiva da pessoa é ela hoje, né? Então tá ali. Nós somos hoje o resultado de nossas vivências. E essas vivências não estão claras para todo mundo, né? Em função da holomemória. Mas elas estão na holomemória. Elas estão interferindo na vida da pessoa no dia a dia, mesma coisa.
E é que eu percebo assim, muitas pessoas, quando a gente entra no tema TENEPS, que ainda não são tenepsistas, elas geram um bloqueio, uma dificuldade de assumir essa condição de um assistente mais qualificado, né? Como se uma predisposição íntima de reiniciar essa tarefa mais séria. Né? Então é isso que eu fico pensando. Como a gente poderia ajudar essas pessoas a elas iniciarem realmente esse trabalho? Eu sugiro elas começarem pelo trabalho de autopesquisa. Pode começar com aquela primeira orientação dos cursos básicos de introdução na Conscienciologia, que é a lista de trafares e trafores. Ela falar sem sofrimento dos trafares e falar com responsabilidade dos trafores. Depois ela pode passar por aquela IC chamada Conscius. Ela vai estudar o conscienciograma, vai passar pela condição da Consciencobaia, que eu penso ser de fundamental importância para a autopesquisa de qualquer pessoa, independente do nível evolutivo dela. E a outra condição, ela vai passar pelo holocico para estudar, para aumentar, melhorar a cognição em relação àqueles traços, tanto dos trafores quanto dos trafares. Sabe, Patrícia, uma vez eu fui lá no holociclo, eu fui estudar incorruptibilidade. E naquele dicionário de associação de ideias, eu vi escrito uma questão que me fez refletir. Está escrito assim, chutar a balde. E eu observei que a maioria esmagadora das pessoas fala chutar o balde. E eu também, né? E aí eu vi a forma ortodoxa, a forma mais erudita, melhor dizendo, né? A forma mais erudita de se falar, é chutar a balde. E eu aprendi isso estudando incorruptibilidade. Então a gente vai estudar um traço, ou um trafor, ou um trafar, a gente aprende muito. E cria uma resistência, uma força íntima dentro da gente, de viver e conviver com a informação sobre a gente mesmo sem sofrimento. É a realidade, né? É melhor. Marina? Pois não? Na sindromologia, aqui tem evitação de várias coisas. Agora, aqui na segunda linha da sindromologia, o esforço contínuo para a superação da síndrome de Arlindo, me hipominese. ajuda a localizar para eu ler junto com você. Sindromologia, página 9. Página 9. Mais ou menos no metade da página tem sindromologia. A sindromologia, ok. Achei. O esforço, na segunda linha, esforço contínuo para a superação da síndrome da hipominésia. Você podia aprofundar isso? Posso. Eu vejo, Arlindo, que viver essa vida já significa hipominésia. Em geral, o ser humano, quando renasce, já ocorreu a hipominese. Então, se não houver uma dedicação consciente para a recuperação dos cons, para desenvolvimento do cérebro de forma adequada, munir esse cérebro de estímulos, sempre com novos estímulos, trabalhar o cérebro. Como a Consciência vai querer fazer essa autopesquisa dentro da TENEP só a partir do cérebro? E outra condição que eu vejo também, esse esforço contínuo para a superação da síndrome da hipominese. O que eu chamo de síndrome é a condição da pessoa viver feliz com a hipominésia. Então, quando uma pessoa fala assim, eu tenho boa memória, eu coloco todas as minhas butucas em cima da pessoa porque eu quero aprender com ela. E a maioria vive a partir do cérebro, e olhe lá. Então, eu acho que ter uma boa memória dentro da minha proposta aqui, desse poderio evolutivo, TENEPS, autopesquisa TENEPS, eu estou chamando a atenção para o paracérebro, para o mental soma. E eu acho que isso, Arlindo, precisa de um esforço contínuo. Mas seria também aquela aplicação de técnicas, por exemplo, para evitar essa hipominésia, né? Talvez o uso maior da intelectualidade, essas coisas, seria isso aqui? Também, agora... também. Mas esse seria o primeiro passo, né? Usar técnicas para que a pessoa mantenha o cérebro, né?
desperto. Agora, talvez a própria TENEPS, ela também ajuda a talvez melhorar, não sei, estou perguntando também, a essa hipomnésia, não sei. Eu ficaria mais confiante se nós falássemos assim: a própria TENEPS pode vir ajudar a pessoa a superar a síndrome da hipomnésia. Mas para isso, ela vai ter que se dedicar a esse trabalho, vai ter que querer isso, né? Eu estava comentando aqui do meu lado, Arlindo, você foi me ajudando a caminhar com as ideias, e nós chegamos a uma ideia que está lá na primeira página, a citaciologia. A vontade do desafio sustenta o desafio da vontade. Eu acho que Boaventura foi muito bom que ele tenha colocado dessa forma, né? A vontade do desafio sustenta o desafio da vontade. Porque para a pessoa ter a vontade do desafio, ela tem que ser neofílica, né? Ela tem que ser reciclofílica, ela tem que gostar das reciclagens, ela tem que ter um senso de grupalidade com os amparadores, porque para você desencadear, manter viva essa vontade do desafio, o próprio desafio sustenta o desafio da vontade. Mariana. Correto, obrigado. Mariana. Ok. Na página 10. Página 10. Na tecnicidade, item 8. Você coloca assim: a comunicação, a padronização e retilinearidade na apresentação da informação. Você podia expandir mais o que você está querendo dizer com a padronização? Eu estou falando do confort. Eu estou falando que quando uma pessoa se dedica não só ao conteúdo, mas a uma forma adequada, ela cria essa padronização e essa retilinearidade na apresentação da informação. Por exemplo, vou me usar como cobaia. No início da minha vida, a minha formação cultural permeou a religiosidade. Eu nasci em famílias, tanto materna como paterna, kardecistas. E eu vejo que aquela maneira de apresentar a informação é uma maneira muito imatura, é uma maneira confusa, é uma maneira calcada predominantemente nas emoções, no psicossoma. E não existe essa retilinearidade das ideias, nem tampouco clareza. Então foi pensando nessa condição que eu coloquei que a padronização é importante. Por exemplo, a ciência exige isso, né, Ozzy? Então, por exemplo, a pessoa, ela tem, vamos supor, um exemplo de uma pessoa que tem um excelente conteúdo, não só de leitura, mas também de vivência de vida. E para ela transformar nisso, né, num verbete, ela busca o curso da verbetografia com você. Ela vai usar o padrão adequado para colocar aquelas informações nesse contexto. Ok, obrigada, tá, Marina? Okay. Professor Valdo. Por não. Pergunta para o professor Valdo. O senhor falou agora há pouco da harmonia interna, né? A Glinha trouxe a questão da harmonia, o Arlindo agora levantou a questão do paracérebro. Minha pergunta é no sentido da decantação das informações do paracérebro, para que a gente consiga adquirir essa harmonia interna, essa limpidez e decantar, trazer mais as informações relacionadas ao paracérebro. Eu penso que aí é o jogo do processo da autopensenização. Agora, essa autopensenização tem que conjugar o pensamento com as energias. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é anular o instinto. Okay. Por isso que as pessoas têm dificuldade, porque no meio está o instinto. Isso é igualzinho aquele negócio. No meio do caminho está uma pedra. No meio do caminho está a pedra do instinto. É o caminho da evolução. Então a gente tem que dar um jeito nisso aí. Essa anulação a gente faz trabalhando com eles, compreendendo. Agora, o caso é que você chega num certo ponto que você tem a linearidade da pensanização. Você, por exemplo, com o tempo você sabe direitinho o exopensene de uma consciência doente que vem para você. E como é que você afasta aquilo? Você anula aquele efeito. Você permanece com equilíbrio. Isso não entra, não ofende, não cria problema, não dá desequilíbrio. Não tem jeito. Anulação. Então,
Sim, a anulação desse pensamento não significa que eu não percebi. Eu percebi, capto esse pensamento, mas aquilo não reverbera. Pois é, não. Você que sabe o que você pensa, o fio da meada, o seu pensamento, o megafoco daquele pensamento, aquela raiz básica, do eixo básico do que você pensa, do seu micro-universo consciencial, é você que domina. Então aí vem a qualificação da vontade, a qualificação da intenção e a qualificação da autodeterminação da pessoa. Como é que ela faz isso? Agora, chega num ponto que você domina tudo, aí ninguém tasca, quem manda é você. Eu, por exemplo, eu sou capaz de tirar até o pensamento do amparador que se insinua para falar comigo. Entendeu? Eu sei direitinho o que é. De vez em quando eu interrompo aquela emissão de pensamento que ele faz em cima de mim para eu fazer uma pergunta. Não é bem assim. Vamos ver que eu não entendi. É aquilo que eu falo, que a gente tem que interpelar até o amparador. Esse comando é pelo mental soma ou pela energia primeiro? É o mental... Não, é mental soma em primeiro lugar, que é a pensionização. Agora, essa pensionização é aquilo que eu falei no início, que eu comecei a responder para ela. Sai do PEN e vai para o M. É um processo de pensamento que domina a energia. Isso é a autopensionidade correta, cosmoética, equilibrada, harmônica. Então, isso é que é o... Por exemplo, na autopensionização, como esse campo aí que nós instalamos, na instalação desse campo, eu tenho que ficar... O equilíbrio básico é meu, o eixo sou eu. O motor básico da história sou eu. Eu tenho que manter aquilo. Agora, eu sei direitinho os processos de tempo. Olha bem o timing. Eu já falei aqui que uma vez me perguntaram. É 5, 5, 5, 5. Às vezes, pode dar uma pequena alteração para mais ou para menos. Por exemplo, o segundo 5 ou o quarto 5, que é a escala de 5 em 5, são 20 minutos. Se vocês forem perceber, vocês vão ver que às vezes ele diminuiu, que as pessoas falaram pouco. Ou aumentou, que as pessoas falaram pouco. Mas hoje, por exemplo, o primeiro tempo foi maior que o normal. Ele demorou mais ou menos 7 para 8 minutos. Você está entendendo? Eu sei de tudo que estou ali. Agora veja, eu não estou usando aparelho nenhum. Como é que eu sei? Sai dessa. Pensionização. A gente comanda isso tudo. Marina, então eu estou esperando agora os próximos, quantos são? 200, tá certo? Tá muito bom o seu. Você já mostrou aí o seu gabarito, precisa de fazer outro, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 124 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 23 perguntas online, 42 votos presenciais e 14 votos online. Os recados de hoje: teremos o Everton com a prova da imagística, a Tatiana sobre a jornada da educação, a Eliane e Liliana sobre longevitar, Rodolfo sobre inteligência financeira e a Rosa Nada sobre o programa Vervetografia. E antes com vocês o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos. No próximo domingo nós temos o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. Vamos sortear esse netbook HP novíssimo aqui, leve, atualizado, tem câmera, Windows 7, 2 GB de memória, tem um HD de 160 GB, fácil, portátil, excelente para quem quer pesquisar, vir ao tertuliário, acessar aí o verbete, escrever verbete também, é muito bom. Além desse netbook, vamos sortear também um curso de assistenciologia do IPC e também um livro. Então, no próximo domingo, quem é associado ao programa e tiver com a assinatura em dia ativa, vai concorrer esses prêmios todos aqui. Quem não é ainda tem tempo para aderir ao programa ou para renovar a sua assinatura até sábado à tarde, sábado à noite, ainda dá tempo. Nós incluímos aí na lista do sorteio. Então, aguardamos a todos aí. Até o próximo domingo. Obrigado. Boa tarde. O SIEC estará realizando no campus da Associação Internacional Aracê, no Espírito Santo, a 4ª prova da Imagística e o curso Imagística, Criatividade e Parapsiquismo.
de 21 a 23 de outubro. Na prova da imagística, cada pessoa irá testar suas habilidades criativas e imaginativas por meio do desafio de realizar 200 abordagens relacionadas a um objeto específico. Na prova é possível exercitar o detalhismo, capacidade de memória, associação de ideias e cultura geral. O evento promoverá ainda atividades práticas voltadas ao aperfeiçoamento da sensibilidade parapsíquica e mental somática, além de possibilitar a expansão e o enriquecimento do universo de pesquisa pessoal. Então, repetindo, de 21 a 23 de outubro, no campus da Aracê. Informações pelo telefone prefixo 22 9739 2400 ou pelo e-mail cientifico@arace.org. Em nome da Reaprendência, eu gostaria de convidar a todos para a 5ª jornada de educação conscienciológica. Nessa jornada serão debatidos as últimas pesquisas e achados em parapedagogia. Teremos pesquisadores das mais diversas ICs, professores de conscienciologia, e nesse evento nós vamos estar lançando também o Colégio Invisível da Parapedagogia. Também gostaria de convidar a todos para o curso Fundamentos da Cientificidade, que será ministrado pelo professor Hernande Leite, que ocorrerá no dia 13 de outubro, o dia inteiro, é uma quinta-feira, e também é um evento que faz parte da 2ª semana de reeducação consciencial. Ok? Muito obrigada. Boa tarde. A PREIC Longevidade, Associação Internacional de Longevidade, convida a todos vocês ao 2º encontro sobre longevidade no dia 1º de outubro, no Dia Internacional do Idoso. O evento ocorrerá no Centro de Convivência do Idoso, na Rua Piquiri e República Argentina, perto da Praça da Bíblia. Agora a professora Eliane vai ampliar um pouquinho o evento. Além das palestras que teremos, também acontecerá uma interação. Além das palestras que teremos, haverá uma interação com o público presente, que será feito com a mestre em gerontologia, Cristina Ribeiro, e o professor de educação física, Gilson Vieira. Aguardamos a todos vocês. O evento é gratuito. Obrigada. A Apex convida para o curso Inteligência Financeira e ProEx, com o professor Hernande Leite. O curso é um curso à distância que vai ocorrer entre os dias 8 de outubro e 3 de dezembro. São 8 módulos, 8 semanas de curso, através do ambiente virtual. Ou seja, o aluno ele entra no ambiente de ensino, assiste os vídeos, troca informações com o professor através de chat, através de e-mail, e o curso ele tem como objetivo mostrar as relações das finanças pessoais com a ProExis, estruturar o orçamento pessoal visando o equilíbrio financeiro, compreender os aspectos intraconscienciais envolvidos na maturidade financeira, elaborar estratégias de construção do pé de meia pessoal, apresentar as bases do empreendedorismo visando a autonomia financeira e aplicar os recursos pessoais em investimentos cosmoéticos. Maiores informações no site www.apexinternacional.org/inteligência financeira. As inscrições podem ser feitas via site ou através da recepção do SAEC no telefone 3525-2652. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos pedindo para aquelas pessoas que estão interessadas em fazer a inscrição no programa Verbetografia, que se inicia hoje às 7h30 que façam até às 5h para poder ficar viável uma comunicação de senha, de endereço virtual. Okay? Então a gente espera todo mundo, mas a gente pede para que façam as inscrições, aqueles que não fizeram ainda, até às 5h. Obrigada.
Para amanhã teremos o verbete Paradoxo da Esperteza. Fiquem despertos. E a especialidade Cosmoeticologia. A autora, a professora Adriana Lopes. Obrigado pela presença de todos e até amanhã. A realidade energética é uma das importantes finalidades desta vida. Venha participar das 40 manobras energéticas.